a gravação. Aqui, gravando. Tá, então tá gravando e a gente vai projetar agora nossa área de trabalho. Tudo bem, pessoal? Confere aí. Tá bom. Tá. Então, se tiver algum problema com relação à gravação, os senhores me avisam, por favor, tá bom? Senão... Bom, pessoal, bom dia, então, a todos. Na nossa última aula, nós falamos aqui de ressonância, falamos de ligação pi, confere, não foi isso? Falamos do núcleo benzênico, falamos do carbono, possibilidade de carbono fazer 4 ligações, a questão da tetravalência, falamos da hibridização. É isso aí, não é? Confere? Sim. Cadê o nosso amigo? Sim, ok, obrigado. Então, nós hoje vamos continuar aqui falando um pouquinho de carga formal. E, para fecharmos, chegarmos em ligação metálica. E fecharmos também ligação metálica. Então, a gente vai dar uma corridinha aqui hoje. A gente não vai ficar com muitos detalhes, não. Tá? E qualquer coisa, vocês podem interromper e perguntar também. Então, vou dar uma acelerada. Carga formal, na verdade, né? É algo interessante, porque talvez vocês tenham estudado isso aqui um pouquinho lá na química orgânica, mas dentro não só da química orgânica, como da química geral, ela é importante, porque ela indica qual é a estrutura mais estável, né? E o que seria a carga formal? Nada mais é do que o número de elétrons que um átomo ganharia ou perderia na formação de ligação covalente pura com outros átomos. Olha, professora, mas ligação covalente tem perda ou ganho de elétrons? Não tem perda ou ganho de elétrons, mas tem polarização. E isso, né, pode gerar uma polarização positiva e uma polarização negativa. Então, nós temos essas estruturas, né, que pode estar formando, então, com esse compartilhamento de elétrons, uma polarização. E outra coisa importante com relação à carga formal é que ela pode definir a forma estrutural mais estável da molécula. Quando nós falamos, por exemplo, aqui, né, do enxofre, a gente tem essa forma e tem essa. Qual é a mais estável? Ou é o híbrido, né? A mesma coisa com relação ao ozônio. Qual é a mais estável? Então, a partir do cálculo da carga formal, nós vamos definir qual é a estrutura mais estável. Nós já sabemos que aquilo que é mais estável é aquilo que tem menor energia, tá? Como é que seria essa carga formal, então? A carga formal está relacionada com o número de elétrons de valência, com o número de elétrons contido nos pares isolados e com o número de elétrons contidos nos pares de ligação, tá? E quando eu olho, por exemplo, aqui no caso, né, do oxigênio, né, o número de elétrons de valência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são esses vermelhinhos. Isolados, 1, 2, 3, 4. Ligados, 1, 2, certo? Então, é exatamente com relação à camada de valência, né? Ou seja, o que seria a carga formal representada pela essa letra CF? É a diferença entre o número de elétrons de valência e o número de elétrons representado na estrutura de Lewis. Opa, como funciona isso, professora? Já vamos fazer um modelo aqui. E essa estrutura, isso aqui é importantíssimo, esses dois itens aqui eu gostaria que os senhores memorizassem, né, compreendessem como se diz, com a alma. O que é, professor? A carga formal, ela mais baixa em cada átomo. Então, quando que eu tenho uma estrutura que vai ser mais estável? Aquele que apresentar carga formal mais baixa, ou seja, a menor carga formal para cada átomo que compõe a molécula. E outra coisa, a carga formal mais negativa nos átomos mais negativos, mais eletronegativos. No total, a mais baixa e ainda mais eletronegativa, ou seja, mais negativa nos átomos mais eletronegativos. Então, isso aqui é fundamental. A gente vai fazer um exercício agora e a gente vai aplicar exatamente isso aqui, para ficar claro. Olha lá, eu tenho esse composto aqui, ó, CN. Alguém se lembra como é que chama esse composto aqui? CN. Vocês podem lembrar desse composto aqui, ó, talvez. Estou acelerando um pouco, mas não precisam ficar sem perguntar, não. HCN, o que seria HCN? Alguém se lembra disso? Se eu tiver em meio aquoso, então, eu posso falar de uma forma. Se eu não estiver em meio aquoso, eu falo de uma outra forma. Alguém se lembra como é que chama esse composto? E aí, logicamente, o CN- tem uma outra nomenclatura, que é um íon.
Esse cara aqui, meio aquoso, eu falo ácido cianídrico. Fora do meio aquoso, eu falo cianeto de hidrogênio. E esse é o ânion proveniente da ionização desse ácido, né? Que é o ânion cianeto. Cianeto. Quem lembra de cianeto? O que é o cianeto? Pode falar, gente. Estou acelerando, mas podem falar. Lembro não, O que é o professor. cianeto? Não lembra de cianeto? Não. Alguém conhece a história do O cianeto? veneno. Ixi, fatal, fatal. Né? Quem quer suicidar tem que usar isso aqui, que não dá tempo. Tá? Esse aqui é o cara, ele é uma vez ligado, né, com o nosso transporte de oxigênio lá, hemoglobina, ligou, acabou, certo? Então a gente morre. O discípulo, né, de quem descobriu isso aqui por acaso, fazendo uma reação química que liberou o gás cianeto, o mestre e o discípulo caiu duro, morreu na hora, tá? Então é algo assim que quem quer realmente, né, o pessoal fala, quero suicidar. Não, então você faz o negócio certo. Tô brincando, gente. Só fazer uma brincadeira. Essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Então, pessoal, olha aqui. O que acontece? Carbono nós já sabemos. Carbono, né, tem aquela condição aqui, né, que nós estudamos com relação ao átomo de carbono. 1, 2, 3, 4. Foi isso, né, que nós vimos com relação ao carbono, não foi? 4 orbitais semi-preenchidos, né, depois daquela hibridização. Confere? Sim ou sim? É essa estrutura. Bom, nessa ligação aqui, como é que ele representou? Representou 2 pares de elétrons não ligantes, 1 elétron, 2, 3 ligantes. Né? E o nitrogênio? Nitrogênio também nós já sabemos a configuração do nitrogênio. Nitrogênio é essa configuração eletrônica aqui, ó. Né? Temos 2 pares de elétrons não ligantes e temos 3 elétrons ligantes. Por isso que o nitrogênio, ele é o quê? Trivalente. Faz 3 ligações, né? O carbono é o quê? Tetravalente. Faz quantas ligações? 4 ligações. Né? Essa é a estrutura do nitrogênio. Bom, vamos ver o que aconteceu aqui nesse caso especial para o carbono. Vermelhinho aqui o carbono. Tá. Existe 4 elétrons de valência. Confere? 1, 2, 3, 4. Tá eles aqui. Os 4 elétrons. Acabamos de mostrar eles aqui pela tabela periódica. Nós já sabemos isso. Na estrutura de Lewis, existem 2 elétrons não ligantes e 3 da ligação tripla. Então, nessa estrutura aqui do cianeto, nós temos aqui 2 elétrons não ligantes, que ele representou pela estrutura de Lewis. E temos aqui, ó, 1, 2, 3 ligantes. Certo? Então, o total é quanto? 5. Como que é a carga formal? A carga formal é o quê? É os elétrons de valência menos os elétrons, né, a estrutura de Lewis. Foi isso que nós falamos aqui anteriormente para os senhores, ó. Para eu definir a carga formal, né, anteriormente, a diferença entre o número de elétrons de valência e o número de elétrons representado na estrutura de Lewis. Confere? Então, é isso aqui. É o que nós estamos fazendo. É o número de elétrons de valência pelo número de elétrons representado na estrutura de Lewis. 4 menos 5, menos 1. Qual é a carga formal dessa estrutura? Menos 1. Está aí a carga formal. Confere, pessoal. Claro isso aqui? Compreenderam ou não? Alguma dúvida? Bom dia, pessoal. Alguma dúvida? Todos compreenderam? Bom dia, bom dia. Sim? Sim. Então, vamos lá. Continuando. Calculamos para o carbono, O para a Gustavo estrutura, né? Borba Vamos perguntou ver. se tem mais exemplo, professor. Oi? O Gustavo Borba perguntou se tem mais exemplo. Tem mais exemplo. Nós já vamos continuar aqui com os exemplos. Vamos fazer para o nitrogênio, certo? Por exemplo, o carbono, deu menos 1. Vamos ver se o nitrogênio vai bater menos 1 aqui, como tá aqui na estrutura. Ó, no caso do nitrogênio, nós acabamos de mostrar lá anteriormente que ele tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 elétrons de valência. Na estrutura de Lewis, conforme está aqui o cianeto, nós temos o quê? Nós temos 2 elétrons não ligantes, são eles aqui, ó, de azulzinho, esses 2 elétrons não ligantes. E 3 na ligação tripla. 1, 2, 3.
Então, ó, o que nós temos? 5 menos 5 igual a quanto? 0. Qual é a carga formal no caso do nitrogênio? 0. Então, na verdade, quando eu representei aqui, ó, né, que eu falei, menos 1. Menos 1, na verdade, é a carga formal de quem? Do carbono, certo? Do nitrogênio é quanto? O nitrogênio é 0, né? Opa, esqueci aqui. É 0 a carga formal do nitrogênio. Então, no total da molécula, a carga formal deu quanto? Menos 1. Confere? Tá ok aqui? Então, essa estrutura, né, anteriormente, como a gente falou, ela vem desse cara aqui, ó, HCN. Se a gente lembrar dessa reação aqui, ó, que é importante relembrarmos, que eu vou colocar aqui, ó, HCN, mas, vou só fazer isso aqui, só um minutinho, fazer de uma forma melhor. Posso dar uma encolhidinha aqui? Vai ter problema para os senhores? Posso encolher assim? Só relembrando com os senhores, ó, eu vou fazer mostrando as ligações, igual tá aqui a estrutura, tá? E aqui eu já vou explicar um conceito de ácido, porque a gente vai ter que acelerar mesmo, então vamos lá, já vamos aproveitar a oportunidade, né? Tá assim. Estou usando aqui, ó, a estrutura que está aqui, certo? Esse é o cara aqui, ó, esse cara aqui que eu acabei de fazer. HCN, que eu falei que é o e-mail aquoso, é o ácido cianídrico, é essa estrutura de Lewis para ele, ó. Essa é a estrutura de Lewis. Se eu só mudar um negócio aqui. Eu esqueço que eu estou com isso. Agora que eu consigo fazer pontos. Só para mudar a cor dos elétrons aqui. Certo? Essa é a estrutura. Quando eu coloco isso aqui em meio aquoso, água, molécula de água, é algo assim, parecido. O que acontece, professora? Acontece isso aqui, ó. Esse par de elétrons não ligante do átomo de oxigênio que compõe a molécula de água na proximidade com o hidrogênio ligado ao carbono, ligado ao nitrogênio da molécula do ácido cianídrico, acaba vindo aqui, né, e pegando esse átomo de hidrogênio. Só que quando ele tira o átomo de hidrogênio, esse par de elétrons que compõe hidrogênio e carbono, ele fica com o átomo de carbono, que é mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. E o que acontece quando isso, né, ocorre? Ocorre isso aqui. Nós temos, então, a formação do oxigênio com o par de elétrons não ligante, com o par de elétrons ligante, formando a ligação covalente normal, par de elétrons ligante, formando a ligação covalente normal, e esse par de elétrons não ligante, nesse exato momento, ele forma um par de elétron ligante com hidrogênio. Porém, esses dois elétrons aqui, ó, eles são de quem? Do oxigênio. É aquela ligação que vocês aprenderam que seria ligação covalente dativa, que eu mostrei na última aula. Na verdade, é uma ligação covalente, certo? A diferença dela é que o par de elétrons que compõe a ligação, porque o hidrogênio saiu com o orbital vazio, deixou o elétron dele. E esse par de elétron, então, está servindo tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio. E aí, nessa condição, nós temos a formação desse cara aqui, ó, que é exatamente essa estrutura. Ó, par de elétrons não ligante, 3 elétrons ligante com o nitrogênio, que tem o quê? 3 elétrons ligante e com um par de elétrons não ligante. É esta estrutura que é o cianeto. E, logicamente, acabamos de determinar a carga formal dessa estrutura, que é negativa. Negativa por quê? Porque temos um elétron a mais, que é aquele elétron que o carbono puxou do hidrogênio. Como é que chama essa reação? Essa reação é o quê? É uma substância em meio aquoso, sofre ionização. E como é que esse cara aqui, quem é essa substância aqui, professora? Esse oxigênio ligado a 3 hidrogênio. Esse oxigênio ligado a 3 hidrogênio nada mais é do que esse composto aqui que você conhece lá do ensino médio, H3O+.
Íon hidrônio e hidroxônio. É essa substância que dá o caráter o quê? Ácido, né? É essa que vai protonar, né? Aí vai acidificar um determinado meio, que é o potencial hidrogênio iônico. Então, definição de Arrhenius para ácido é isso. Ácido é toda substância que em meio aquoso sofre ionização. Essa substância era um composto iônico ou um composto molecular, pessoal? O HCN era um composto iônico ou um composto molecular? Vocês estão me acompanhando, gente? Estou muito rápido? Um pouquinho rápida, mas vai. Vamos lá, porque a gente vai precisar, infelizmente. O Gustavo Borba falou que é molecular. É um composto molecular formado por ligações covalentes. Um composto iônico é aquele formado por ligações iônicas. Porém, esse composto molecular se ioniza e forma o íon hidrônio hidroxônio, certo? Gerando o quê? Um cátion, gerando o quê? Um ânion. Por isso que a gente fala, ácido é toda substância que em meio aquoso sofre ionização. Sofre ionização, formou o quê? Íons. E tem como resultado desses íons, né, o cátion, sempre o quê? O íon hidrônio hidroxônio, o H3 ou mais. Eu já contei essa história para vocês. Se você comeu pimenta e alguém mandou você tomar água, a pessoa estava querendo realmente te prejudicar, não era seu amigo. Porque vai acontecer exatamente isso. O ácido orgânico da pimenta vai entrar em contato com a molécula de água, vai ionizar, vai produzir o íon hidrônio hidroxônio, mais o ânion correspondente. Esse íon hidrônio hidroxônio é o que é corrosivo. Tem as características corrosivas no ácido. Ele é instável. Se ele é instável, ele vai atacar quem? A matéria orgânica. Quem que é a matéria orgânica? Sua língua, sua, né, boca, região toda aí, né, da mastigação superior, vamos dizer assim. Certo, pessoal? Ok? Então, ó, é isso que acontece. Isso é um dos conceitos de ácido que está lá na plataforma Moodle para os senhores estudar. É o mais simples, conceito de ácido de Arrhenius. Recordamos? Tá ok? Tudo bem? Entender a questão da carga formal ou não? Posso passar? Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Então, vamos lá. Olhando essas duas estruturas aqui, ó, do NO2+. Tá vendo o NO2+? Aqui, ó. NO2+. Da onde veio esse cara, NO2+? Veio dessa substância aqui, ó, HNO2. Essa substância, HNO2 em meio aquoso, ela é, como é que ela é chamada? Alguém sabe me dizer? Ele está falando que esse íon é o íon nitrônio. Substância a gente chama de ácido nitroso, né? Vem lá, dá exatamente a estrutura da mesma forma, tá? O que acontece com relação a essa estrutura? Olha, ele tem uma carga positiva agora. O que houve, professora? Como é que foi? Como é que formou isso? Vamos lá, satisfação. O que a gente tem com relação às ligações? Analisando só as ligações entre nitrogênio e oxigênio. Olha lá, ele representou, né, duas estruturas aqui. A gente já vai pegar o modelo aqui. Ele representou, né, o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 elétrons na camada de valência é aquela estrutura que nós temos do oxigênio. Né? O oxigênio tem o quê? Tem dois pares não ligantes, é o que a gente acabou de fazer aqui para a molécula de água. Ó, o que nós fizemos para a molécula de água? O oxigênio tem dois pares não ligantes e tem dois elétrons ligantes. Por isso que o oxigênio é o quê? Bivalente. Então, isso aí eu já tenho que ter em mente. Aquelas distribuições eletrônicas que eu fiquei fazendo várias vezes para que vocês realmente fixassem isso, ou compreendessem. Agora para frente, a gente não faz isso mais. Então, o que acontece aqui nessa primeira estrutura que ele representou? O nitrogênio fazendo 1, 2, 3, 4... O oxigênio fazendo duas ligações com os dois pares livres, com os dois pares não ligantes fazendo duas ligações. Aparentemente, esse oxigênio está dentro da sua condição e esse também. E o nitrogênio, professor? O nitrogênio que nós mostramos aqui, o nitrogênio tem dois pares não ligantes e 3 elétrons, né? Ó, 1, 2, 3.
ligante e um par não ligante. E o que acontece? Ele mostrou essas duas estruturas e pediu para a gente verificar qual é a estrutura mais estável. Então, vamos lá. Já tem aqui. Vamos entender o que foi feito os cálculos. Elétron de valência. Mesma coisa, acabamos de falar. Oxigênio são quantos? 6. Nitrogênio são 5. Oxigênio são 6. A mesma coisa para essa outra estrutura. 6 para o oxigênio, 5 para o nitrogênio, 6 para o oxigênio. É exatamente isso aqui que nós acabamos de mostrar. 5 para o nitrogênio e 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6. São esses aqui, ó, do oxigênio. Ok? Então, tá certo. Elétrons atribuído aos átomos, ou seja, das ligações, representação de Lewis. No caso da primeira aqui, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua 6. No caso do nitrogênio, como é que está a história do nitrogênio? Ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça a diferença. 6 menos 6, 0. 5 menos 4, mais 1. 6 menos 6, 0. Essa é a estrutura com relação à carga formal, a diferença formal da carga. A carga formal ou a diferença entre essas duas cargas, elétrons de valência e elétrons atribuídos aos átomos pela representação de Lewis. Vamos para a segunda estrutura. Ó, no caso aqui, eu tenho quanto para o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5. 5 para o oxigênio. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4. 4 para o nitrogênio. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 6 menos 5, mais 1. 5 menos 4, mais 1. 6 menos 7, menos 1. Tá? No total aqui, se eu somar as cargas, né, mais 1, menos 1, sobrou mais 1. Aqui também sobrou mais 1. Olha, professor, então qual que é a estrutura mais estável? Como é que nós diríamos? Qual é a estrutura mais estável? Voltando aqui um pouquinho, que eu mandei para vocês olharem e colocar isso na alma. A estrutura mais estável tem carga formal mais baixa em cada átomo. Carga formal mais baixa em cada átomo. Olhando para essa, número 1, olhando para essa, número 2, qual é a que tem carga formal mais baixa em cada átomo? Aqui tem 0, aqui tem mais 1. Aqui tem mais 1, aqui tem mais 1. Aqui tem 0, aqui tem 0. Qual é a que tem carga formal mais baixa em cada átomo? A estrutura número 1 ou número 2? Aí, pessoal? Colegas, bom dia, bom dia. A 1. E olha, volta lá de novo e olha lá para vocês verem. E a carga formal mais negativa nos átomos mais eletronegativo. Quem é que tem carga formal mais negativa no átomo mais eletronegativo? Ó, o oxigênio aqui está com positivo, aqui está com 0. Aqui está com positivo, né? Tá vendo o que a gente viu? Aqui, ó, positivo, positivo, positivo. E aqui, né, é 0 aqui, e aqui o que deu? O quê? Menos 1. Então, quem na verdade aqui no somatório, né, tem uma carga formal mais estável no final da história, mais próximo dentro daquilo lá, é o número 1. Confere, pessoal? Tá ok ou não? Que aqui tem um negativo, mas aqui tem um positivo no oxigênio. E aqui tem 0 e 0. E aqui tem um positivo no nitrogênio, e aqui também tem um positivo no nitrogênio. Então, entre as duas, um pouquinho mais estável seria a número 1. Confere? Tudo bem? Tudo ok? Alguma dúvida? Gustavo, pode falar, Gustavo. Os colegas transmitem para mim. Pode falar. Sim ou sim? Sim. Sei que é um pouco rápido, mas pegando esse raciocínio, eu sempre tenho que estar aqui calculando a carga formal relacionada com essa histórico aqui, a carga formal mais baixa em cada átomo, e o átomo mais eletronegativo com a carga mais negativa. Certo? Tem que prevalecer isso aí. E para eu fazer o cálculo, eu tenho que levar em consideração os elétrons de valência e os elétrons que estão na representação de Lewis, a diferença entre eles. Isso eu tenho a carga formal da molécula e tenho a carga formal localizada em cada átomo. Ok, pessoal? Confere? Depois eu quero que os senhores façam, né, essa estrutura que é o CNO, que é o mesmo raciocínio, já está pronto aqui, mas é só para vocês depois tentarem fazer, entendendo, jogando. Depois nós temos o SO4 2-,
Também vai ficar lá a aula gravada lá na plataforma Moodle, se vocês tentarem fazer. Também depois vai ficar o H3PO4, na verdade o PO4 3-, né, que vem dessa substância aqui, ó, o H3PO4, que é o ácido fosfórico, né, que sofre ionização, e tem o PO4 3-, porque se ioniza 3 átomos de hidrogênio, tá? Conceito de Arrhenius. E aí depois nós temos também, só para analisar, finalizar esse aqui. Então, esses outros aí ficaram de atividade para vocês depois executarem. Já estão prontas, é só para vocês executarem. Né? Qual é o conceito? Para que serve carga formal? Carga formal serve para nós definirmos qual a estrutura mais estável. Por exemplo, todo mundo conhece essa estrutura aqui, ó. COCO. Que composto é esse, pessoal? Que substância é essa? CO2, dióxido de carbono. Se eu pedisse para vocês fazerem qual é a estrutura mais estável do dióxido de carbono, você tem que calcular a carga formal. Mas vocês estudaram lá no ensino médio, vocês já aprenderam isso aqui, ó, C-dupla-O, C-dupla-O. Aí você aprendeu, o ângulo é 180 graus, né? É a estrutura mais estável do carbono ligado com os oxigênios. Mas por quê, professora? Porque é exatamente isso aqui, ó. O somatório, que as cargas formal deu 0, 0, 0. Aqui deu quanto? 0 mais 2 menos 2. Então, no somatório, né, todas duas é 0. Mas os átomos que têm menor carga, está localizado o quê? Nessa estrutura aqui. Então, logicamente, ela é o quê? A estrutura mais provável é a menor carga formal e, logicamente, menor energia, como a gente já conversou com os senhores. Quanto menor a energia, maior a estabilidade. Então, por isso que a gente não escreve CO2 assim, ó. O dupla, C. Essa estrutura é improvável de acontecer. A estrutura provável de acontecer é exatamente essa primeira, conforme vocês já estudaram lá no ensino médio. Mas está relacionada exatamente com isso, com localização de carga. Aí, professora, mas como localização de carga? Sim, porque, mas não é uma ligação covalente? É uma ligação covalente, mas eu tenho polarização dessa ligação. Certo? Quando eu tenho polarização da ligação, a gente fala que a gente tem uma densidade de carga. Eu posso ter densidade de carga negativa e posso ter densidade de carga o quê? Positiva. No caso de uma ligação iônica, que nós estudamos, por exemplo, do cloreto de sódio, que é um composto iônico formado por ligação iônica, aí sim eu tenho uma carga localizada positiva e uma carga localizada negativa. Se eu tenho essa estrutura aqui, ó, todo mundo conhece, como ácido muriático, né? Se for meio aquoso, cuidado, né? Ligação covalente, hidrogênio e cloro. Cloro aqui, ó, tem o quê? 7 elétrons de valência. 7 elétrons de valência, sendo, né, 3 pares não ligantes e 1 elétron ligante. Não é assim? Essa é a estrutura. Essa ligação aqui é uma ligação covalente, mas ela é uma ligação polarizada, ou posso falar que é uma ligação polar ou uma ligação apolar? O que seria essa questão apolar? E o que seria a questão polar? Colegas. Esse A aqui quer dizer o quê? Não, né? Partícula A quer dizer não. Então, ó, ela pode ser apolar, tá faltando um R aqui, né? Ou polar. Essa polarização, ela está relacionada com exatamente isso aqui, a eletronegatividade dos átomos ligantes. Então, esse par de elétrons, na verdade, ele fica mais próximo de quem? Do cloro. Então, aqui eu tenho, no cloro, eu tenho o quê? Uma densidade de carga negativa, e no hidrogênio eu tenho uma densidade de carga, o quê? Positiva. Eu tenho uma polarização, né? Então, se eu tenho essa estrutura aqui, ó, eu já estou explicando muita coisa em cima de uma coisa só, tá? Então, ó, se eu tenho essa estrutura aqui, ó, hidrogênio ligado com cloro, né? Formando essa ligação aqui, covalente, e meio aquoso, molécula de água. O que acontece, professor? É aquele mesmo princípio. Par de elétrons, pega o hidrogênio. Só que o hidrogênio sai deixando o par de elétrons para o cloro. E o que eu formo aqui? Eu formo essa estrutura aqui, ó, o oxigênio
par de elétrons não ligante, continua um par de elétrons não ligante, O, hidrogênio, hidrogênio, e aqui a ligação com hidrogênio. E essa estrutura aqui forma isso aqui. Ó, par de elétrons não ligante, par de elétrons não ligante, par de elétrons não ligante, né? E ainda aqui eu fico com essa característica aqui. Opa, professor, e aí, qual que é a carga formal desses íons? Como é que você falaria para mim? Qual é a carga formal da molécula de água? A molécula de água não, dessa estrutura, do íon hidrônio e hidroxônio. Qual que é a carga formal do íon cloreto? Vamos calcular rapidamente? O que eu tenho com relação à estrutura de valência? Quantos elétrons de valência tem o oxigênio? 6. 6, né? Agora, quantos elétrons ele tem com relação à ligação de Lewis aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com a relação à ligação de Lewis, ele tem aqui um par de elétrons, né? Na verdade, ele ficou agora com quanto? Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, deixa eu fazer aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, antes ele tinha 6, agora ele tem 5. Tá faltando 1. Então, carga positiva, mais 1. E aqui, ele tinha antes quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. É porque eu estou contando os elétrons, né? Tá difícil, vamos lá. Nossa, vou desacelerar, senão eu vou falar errado. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Agora ele tem um a mais, está passando um elétron a mais. Esse amarelinho, desculpa. Então é menos. Então qual que é a carga formal que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, H3O mais localizado. E aqui eu tenho qual carga formal? Cl menos. Difícil, mas sai. Certo, pessoal? Então essa é a estrutura, né, do íon hidrônio e hidroxônio e essa é do ânion. E isso aconteceu como, professor? Aconteceu quando eu coloquei em meio aquoso que ocorreu a ionização. Então, ácido, pelo conceito de Arrhenius, é toda substância que em meio aquoso sofre ionização. E tem como cátion o íon hidrônio e hidroxônio. Tudo bem até aqui, pessoal? Compreenderam ou não? A gente explicou aqui o conceito de Arrhenius em cima da estrutura de carga formal. Pode ser? Tá claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim ou não? Sim ou sim? Podemos continuar? Pessoal, bom dia. Professor. Oi? A professora está rápida hoje. Tranquilo? Então tá bom. A mesma coisa vocês vão fazer aqui para esse composto, né? Que é o NO2F. Tá? Vocês vão ver qual que é a estrutura. A mesma coisa para o SO2 também, que ele mostra, inclusive, que essa é a estrutura mais estável, né? Porque 0, 0, 0, aqui mais 1, menos 1, aqui mais 1, menos 1. No final, então, essa é a estrutura mais provável, segundo a carga formal, né? O enxofre ligado com 2 oxigênios por dupla-dupla, tá? Então, isso, logicamente, né? O híbrido de tudo isso aí é a substância híbrida, né? Proveniente do movimento da ligação π, que a gente mostrou para vocês também, né? O que era a ligação π, que é aquela que movimentava. Agora a gente começa um outro tema aqui, ligação metálica. Falamos de iônica, falamos de convalente, falamos de hibridação, falamos de carga formal dentro de ligação covalente, tá? O que seria ligação metálica? Ligação metálica, quem é agora, eu vou só desacelerar um pouquinho, porque você vai precisar terminar aqui lá. Ligação metálica, quem pode ler para nós aqui com esse primeiro pedacinho aqui? Ligação metálica ocorre entre átomos de um mesmo metal ou entre átomos de metais diferentes. Ligas. Exatamente, é o que a gente lida no nosso dia a dia, né? Nós temos diferentes materiais compostos por ligações metálicas. Isso é primordial, a nossa, né, estrutura da área de construção civil, nossos utensílios domésticos, nossos aparelhos eletrônicos e assim por diante. Todos são formados por ligas metálicas.
Tá? Então, olha a amplitude disso aqui. E o que forma essa ligação metálica, né? Os íons positivos no mar de elétrons móveis. Como é isso, professora? O núcleo do átomo é positivo? O núcleo do átomo positivo. Positivo, positivo, positivo. Pensar numa liga metálica aí de alumínio, por exemplo, né? Então, núcleo positivo, então, ó, o núcleo da camada eletrônica interna e os elétrons externos móveis. Como assim, elétrons externos móveis? Os elétrons de valência, né? A última camada. Esses elétrons, eles podem movimentar. E como eles movimentam, nós temos essa estrutura aqui. Vamos lá. Só aumentando um pouquinho aqui. Pode ler aqui para nós, colega, que leu agora, todo esse pedacinho aqui, para a gente entender melhor? Retículo de esferas rígidas, cátions, mantidos coesos por elétrons que podem se mover livremente. Elétrons livres. Mar de elétrons. Elétrons mais externos se encontram muito longe do núcleo. Os metais possuem baixa energia de ionização, tornam-se cátions facilmente. A força de coesão seria resultante da atração entre os cátions no reticulado e a nuvem eletrônica. Então, vamos entender o que quem é que leu aí para nós? É o Joia? Jorge. Obrigada, viu, Jorge? Ó, o que acontece? É George? Joia, professor. Jorge. Ah, Jorge. Você foi aluno meu no semestre passado, Jorge? Joiro, professor. Joia, professor. Ai, meu Deus do céu, tô ruim. Eu acho que vou aceitar meu microfone. Mas foi aluno meu, então tô errada. Só tô confundindo os nomes, mas foi aluno meu. O que acontece é o seguinte. Eu tenho, então, ó, os elétrons mais externos, as camadas mais externas do átomo, estão muito longe do núcleo. E o que acontece quando eu tenho os elétrons mais distante do núcleo, pessoal? Com relação àquela atração que nós estudamos no núcleo eletrosfera, ela é intensa ou ela é fragilizada? Quanto mais distante o elétron está em relação ao núcleo, essa atração núcleo-elétron, ela é intensa ou ela é frágil? Frágil. Frágil. Consequentemente, ele possui baixa energia de ionização. Por quê? O que é baixa energia de ionização? O que era energia de ionização que nós detalhamos, isso e ficamos falando várias vezes? O que é energia de ionização? É a energia mínima necessária para eu retirar o quê? Um elétron de valência de um átomo no seu estado gasoso, de um mol de átomo no seu estado gasoso. Foi isso que nós estudamos? Então, eles tornam cátion o quê? Facilmente. Esse elétron pode ser retirado com uma maior facilidade. E o que faz isso? Nós temos essa força de coerência resultante da atração entre quem? Entre os cátions, aquele que perdeu o elétron, no reticulado das nuvens eletrônicas, dos elétrons que estão circulando na eletrosfera. Eu tenho atração núcleo, é exatamente isso aqui, ó. A parte positiva, os cátions, positivos, com os elétrons que estão circulando na eletrosfera aqui, dos átomos. Consequentemente, eu tenho, então, a formação dessas ligas metálicas, deixa eu ver aqui, que vocês conhecem, no dia a dia. Por exemplo, hoje não se usa mais, mas antigamente usava muito, o amálgama dental, que era mercúrio, prata e estanho, o bronze, que é cobre e estanho, o aço inoxidável. O aço é uma série de elementos. Ele deu um exemplo aqui, por exemplo, carbono, ferro, cromo e o níquel. Não é só isso. O aço inoxidável é algo interessantíssimo, porque nós temos uma diversidade de elementos que compõem essa substância. E dependendo do que eu quero esse aço inoxidável, eu vou aqui na relação proporção massa de elementos químicos e tipos de elementos químicos. Então, por isso que eu tenho ácidos inoxidáveis, diferentes aplicabilidades, porque está com diferentes tipos de elementos. Ele deu exemplo aqui. Quando eu falo aço inoxidável, o que significa ser aço inoxidável? Já pegando um gancho dessa palavra aqui. O que significa? Aço inoxidável.
Quer dizer que ele não oxida. Nunca oxida? Eu acho Não que sofre oxidação? Nunca, eu não sei. Nunca é forte demais, né? eu acho que tem Nunca não, mas demora. Ah, muito bem. Nunca não, mas ele tem uma durabilidade maior, né? Mais oxida. Não tem nada que não sofra oxidação, pessoal. Se vocês olharem aqui para a professora Ana Carla, não sei se vocês estão me visualizando, e olharem para vocês, vocês vão saber que eu estou sofrendo oxidação, um processo mais acelerado que vocês. Ah, professora, por quê? Porque é a questão da degradação da matéria, né? Conforme a gente vai passando, né, o tempo, a nossa matéria vai degradando. Isso é processo natural, onde, né, tudo caminha no sentido de voltar ao seu estado original, como eu falei para vocês. Se eu retiro lá de uma rocha, eu vou lá e retiro dessa rocha o ferro, certo? E coloco esse ferro com carbono, com cromo e com níquel e faço uma liga metálica de aço inoxidável, né, com um mar de elétrons, cargas positivas dos íons positivos com os elétrons que estão circulando nas eletrosferas. Eu tenho, então, essa nuvem eletrônica, positivo, negativo, atração, forte atração, por isso que normalmente os metais têm baixa temperatura de fusão ou alta temperatura de fusão e ebulição. É baixa ou é alta? Para eu fundir uma liga metálica, passá-la do estado sólido para o estado líquido, a temperatura é baixa ou é alta? Alta. Alta. Por que é alta? Porque eu tenho um mar de elétrons, eu tenho cargas positivas, circundadas com cargas o quê? Negativas, positivas, negativas e assim por diante. Exatamente aquela estrutura que a gente mostrou aqui para os senhores inicialmente. E isso faz com que eu tenha uma forte ou uma baixa atração, uma atração extremamente alta, e fazendo com que a estrutura fique extremamente estável, né? É aquele mesmo exemplo que nós falamos do cloreto de sódio, ligação iônica, e falamos que a temperatura de fusão é em torno de 700 graus para eu fundir um sal, né? Passar ele do estado sólido para o estado líquido. Por causa da atração de carga positiva com carga negativa. Tem localização de carga, tá? É a mesma coisa com relação aos compostos metálicos, tá? Mas aí, voltando, esse ferro, ele está numa liga, mas ele está estável ou instável? Em relação à origem que ele estava lá na rocha, ele está instável. Porque eu tive que acrescentar energia. Se eu acrescentei energia, o meu ΔH, ele é maior do que zero ou o meu ΔH é menor do que zero? Se eu tive que acrescentar energia para ter essa formação dessa liga aqui de aço inoxidável. Eu tive que fornecer energia. Então, o meu ΔH é o quê? Maior do que zero. Se meu minha entalpia, minha variação de entalpia é maior do que zero, significa o quê? Ou seja, se variação de entalpia é maior do que zero, significa que a variação de entalpia é o quê? É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E se esse valor é positivo, quem é maior? É a entalpia do produto ou é a entalpia do reagente? Se for positivo, Isso, se ΔH for maior do que zero. O produto. Então, se o meu produto tem maior energia, ou seja, esse aqui é o meu produto. Eu peguei carbono, ferro, crômio, níquel e produzi essa liga metálica de aço inoxidável. Mas então ela tem uma maior energia final do que a energia inicial. Por isso, o meu ΔH é maior do que zero. Quanto maior a energia que eu tenho no sistema, ele é mais estável ou instável. É mais estável ou mais instável, pessoal? Ele é mais o quê? estável. Instável. Quanto maior a energia, maior a instabilidade. Certo? Então, isso aqui sofre oxidação, como o nosso amiguinho ali falou, demora, mas sofre. Vai corroer? Vai sofrer corrosão? Vai sofrer corrosão. Ah, então um aço inoxidável, o fim dele é oxidar? O fim dele é
sofrer os processos oxidativos? O fim dele sofrer os processos oxidativos. Não tem nada nessa vida que não sofra corrosão. Tudo sofre corrosão. Tudo degrada. Degradação é corroer, é corrosão, é quebra de ligação. Nós estudamos até aqui a formação da ligação para formar a molécula. E o que seria para formar o quê? A ligação entre as moléculas, e agora a gente fala a ligação entre a ligação entre os átomos, para formar ligações entre moléculas, para formar o quê? As substâncias. Mas isso tudo tem que introduzir o quê? Energia. Então, no final, o ΔH, a variação de entalpia é positiva. E se a variação de entalpia é positiva, eu tenho um sistema que tem maior energia do que o início. Se ele tem um sistema com maior energia no final do que no início, ele é instável. De alguma forma, tá? E aí, logicamente, nós temos o latão, que é o cobre e o zinco, né? Ouro 18 quilates, que o pessoal fala muito, é uma proporção aí de ouro, realmente, cobre e prata. Tá bom? Tudo bem? Próximo. Vamos lá, pessoal. Vou fechar isso aqui. Caráter de ligação química, né? Acabamos de mostrar isso aqui. É a polarização. A polarização, eu posso ter, por exemplo, eu dei lá o HCl, aqui ele colocou o HBr, o ácido bromídrico, se foi em meio aquoso, né? O fluoreto, o ácido fluorídrico e o fluoreto de sódio, que já é uma ligação iônica, né? Então, ó, olha lá a polarização. Quando eu tenho aqui a diferença de eletronegatividade, né? Para a esquerda, eu tenho o quê? A polarização de ligações covalentes. Para a direita, no caso aqui, ó, fluoreto de sódio. Que tipo de ligação é essa? É iônica ou é covalente? Entre sódio e flúor. Que tipo de ligação é essa? Iônica ou covalente? Eu vou dar o exemplo que eu vou ter que fazer, senão não vai. Ó, esse composto aqui, ó. NaF, F-. Eu tenho esse composto aqui, ó, HF. Eu tenho esse composto aqui, ó, HBr. E eu tenho esse composto aqui, ó, F2. Seguir essa ordem aqui, ó. Amarelo não dá, né? Da direita para a esquerda. Coloquei eles aqui em ordem. Falam para mim, esse composto aqui, NaF, que tipo de ligação é essa aqui? Ou melhor, que composto é esse? Iônico ou covalente? Ou iônico molecular? Iônico. Iônico. Ligação forte ou fraca? Localização de carga, ligação extremamente forte. Polarização. Olha lá a diferença de eletronegatividade. Olha lá na faixa que ela está. Certo? Esse composto aqui, HF, fluoreto de hidrogênio. Que tipo de ligação nós temos aqui? Iônica ou covalente? Essa é uma ligação covalente. Covalente, ligação covalente. E essa, professora? Covalente. E essa? Covalente, compostos moleculares, compostos iônicos. Olha, mas essa, hidrogênio e flúor, eu tenho aqui uma polarização dessa ligação. Aqui eu tenho uma densidade de carga negativa e aqui eu tenho uma densidade de carga positiva. E aqui, professora, eu também tenho uma polarização dessa ligação, uma densidade de carga negativa e aqui uma densidade de carga positiva. E essa, professora? Não, essa não tem polarização de carga. Eu tenho flúor ligado com flúor. Olha lá a diferença de eletronegatividade. Onde que ela está na escala? Está abaixo de 0,5. O que acontece aqui, professora? Aqui acontece o seguinte, uma hora esse par de elétrons, ele fica mais próximo desse flúor. Quando ele ficar mais próximo desse flúor, eu tenho uma densidade de carga negativa, aqui uma densidade de carga positiva. Mas em um outro momento, esse par de elétrons fica mais próximo desse flúor, e aí eu tenho uma densidade de carga negativa e uma densidade de carga positiva. E isso fica indo e voltando, indo e voltando. Então, eu falo que aqui eu tenho uma ligação covalente, o quê? Apolar. Aqui eu tenho uma ligação covalente, o quê? Polar. Aqui também eu tenho uma ligação covalente, o quê? Polar.
Certo? Então, ligação covalente polar, ligação covalente polar, ligação covalente apolar. E aqui, ligação iônica. Quando que a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes for maior ou igual a 1,7, a ligação ela é que tipo? Iônica, que é o caso aqui, específico aqui. Certo? Ok? Então, essa ligação, por exemplo, aqui, ó, HF, ela é uma ligação covalente, mas ela tem um caráter tão forte, porque a eletronegatividade do flúor é tão forte, que ela é uma ligação covalente polarizada, extremamente forte, com caráter iônico. Tanto é que se eu colocar aqui, ó, se eu colocar esse cara, desculpa, né, e meio aquoso, rapidamente isso aqui acontece, ó, né? Eu tenho que a formação do H3 ou mais, e eu tenho a formação do ânion fluoreto, com muita facilidade. Extremamente corrosivo. Força do ácido. Ou seja, alto grau de ionização. Tudo bem ou não? Podemos continuar? A mesma coisa acabei de mostrar aqui já para os senhores, né? Que ele vem com o exemplo do Cl, eu falei do flúor. Tá? Que é a polaridade das ligações covalentes, né? A ligação, no caso que eu mostrei lá, apolar, que foi do flúor, é aquela que não constitui de polo elétrico, ou momento dipolar, ou Mi é igual a zero, as eletronegatividades dos átomos ligados são iguais, eu tenho cloro, cloro, nitrogênio, nitrogênio, oxigênio, oxigênio, flúor, flúor, hidrogênio, hidrogênio, tá? E isso, então, eu tenho uma ligação covalente, o quê? Apolar. Tudo bem, pessoal? Ok? E no caso da ligação covalente polarizada, que eu acabei de mostrar também lá do HF, é exemplo disso, né? É quando eu tenho uma ligação entre átomos com diferença de eletronegatividade. Exemplo, o Mi, o momento dipolar, ele é diferente de zero, né? Eu tenho uma polarização, eu tenho um polo, e, consequentemente, a ligação. Então, tem caráter, né? A gente fala caráter iônico, porém não tem carga localizada. Tá? E aqui ele está calculando exatamente essa diferença de polarização, né? Essa polarização que deu em torno de 0,8, né? A densidade de carga negativa no flúor e a densidade de carga positiva no hidrogênio. Pessoal, até aqui, algum problema no que nós comentamos? Sim ou não? Bom dia, bom dia. Pessoal, tá claro que nós trabalhamos aqui com vocês? Hoje, de uma forma mais acelerada, mudando um pouco o ritmo? Sim? Então, eu vou comentar uma coisa aqui com os senhores, e a gente já retornando aqui para o Teams, já que não tem nenhuma dúvida. Estamos aí com 19 participantes, então a gente pode comentar exatamente isso. Da seguinte forma, nós, eu acho que eu acabei me perdendo um pouco, né, nessa condição de aula. E assim, na verdade, a parte de ligações químicas ela é extremamente importante. A gente tentou detalhar com mais particularidade, principalmente aquilo que vocês trazem com muita deficiência do ensino médio, tá? Só que nós temos aí menos de um mês agora de aula, né? Confere comigo? Alguém está com um calendário aí para a gente confirmar quantas aulas nós temos ainda? Por isso que eu parei um pouquinho mais cedo, porque a gente precisa definir algumas coisas, algumas ações, para a gente realmente encerrar isso com uma maior eficiência. Quantas aulas nós temos? Pode falar, amiga. São 10 semanas, a gente já está na sexta. A gente já está na sexta, exatamente. Então, nós temos aí mais 4 semanas. E aí a gente vai ter que usar uma outra estratégia para que a gente possa visualizar, né, de uma forma mais ampla aí, as questões da química geral para os senhores. Professor, então, sim, pode falar. O Gustavo mandou no chat aí. Pode falar. Você consegue ler aí para mim o que ele falou? Professor, esses números 3, 0 e 2,1 podemos ver onde?
Com relação à eletronegatividade? É isso que ele está perguntando? 3,2,108? Isso. Isso aqui, na verdade, né, nós temos isso tabelado, a eletronegatividade do cloro e a eletronegatividade do hidrogênio. Tá? Então, isso é calculado experimentalmente. E aí eu tenho, então, a densidade de carga negativa no cloro e aqui eu tenho uma densidade de carga positiva no hidrogênio. Na verdade, aqui, né, ele colocou errado aqui, em vez de ser flúor, né, seria o cloro, tá? Porque a gente está representando o cloro. Aqui tá, tem um errinho aqui, ó, aqui é cloro em vez de flúor, tá? Mas isso é valores que a gente tem já tabelado. É só para mostrar, né, quando a gente comentou aqui anteriormente, né, essa tabelinha aqui, ó, de caráter da ligação química, né, que essa é uma ligação iônica, essa é uma ligação covalente, covalente, covalente. Porém, essa ligação covalente aqui, ó, ela tem caráter iônico, que a gente fala, ou seja, por causa da polarização. E eu posso mensurar isso, esse valor aqui, ó, diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Tá? Então, essas são aquelas propriedades periódicas, né? A eletronegatividade na tabela periódica, ela aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, qual é o elemento mais eletronegativo? É o flúor. Por isso que quando eu coloco o flúor ligado com o metal alcalino, que é o sódio, né? Arrebenta aqui, ó, a diferença de eletronegatividade próxima aqui de 3, tá? Isso é extremamente atrativo, o sódio com o flúor, fluoreto de sódio. Tá certo? Carga a atração eletrostática, né? Voltando lá naquela questão de ligação iônica. Tá bom? Não sei se eu consegui responder para ele. Pense aí se ele conseguiu entender o que nós comentamos. Voltando aqui, então, nós temos apenas 4 semanas, né? Com essa semana, Raquel, ou tirando essa semana? Porque essa semana já foi. Essa semana já contou a sexta aula. Isso, seria a sexta aula. Então, a gente tem mais 4 aulas ainda, né? Então, a gente vai otimizar nossas situações. Como é que nós vamos otimizar isto? Eu coloquei para os senhores, lá na plataforma Moodle, vocês estão acompanhando a plataforma Moodle lá, pessoal? Sim ou não? Sim, né? Lá na plataforma Moodle, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, já que a gente já está... Deixa eu só baixar a lista de presença, porque se a gente tiver algum problema aqui, a gente não perde a nossa lista de presença. Certo? Baixei a lista de presença e eu também vou parar a gravação, para que a gente não tenha nenhuma